Então vamos lá, secretário, para conversar inicialmente sobre planos. E eu queria um desenho mais global do que é e do que pretende ser a prefeitura, que eu sempre estou chamando de gestão Damião barra Fuad Noman, porque evidentemente ela tem um senso de continuidade e tem ainda coisas que já foram produzidas anteriormente, antes de perdermos o prefeito da capital. Quais são os caminhos do ponto de vista de política urbana que o atual prefeito quer ver encerrados ou iniciados a partir do seu mandato agora? Guilherme, tem um ponto que o prefeito tem dito bastante, que eu acho que é talvez de curto prazo em termos de implementação, que é a melhoria de ambiente de negócios, né? Então criou-se uma sensação, uma percepção de que a prefeitura eventualmente ela atrapalhava muitas vezes os propósitos dos investidores na cidade, com muita burocracia, com regras excessivas. Então, no curto prazo, o que a gente está buscando é uma simplificação radical dos processos de licenciamento e também, com a própria vinda do prefeito Álvaro, uma mudança de postura em relação à forma que o município lida com os empreendedores da cidade, com os empresários da cidade, no sentido de deixar muito claro de que todo investimento é bem-vindo, de que a geração de emprego e renda é necessária e que a cidade precisa se desenvolver muito do ponto de vista econômico, até para recuperar algum tempo perdido em relação aos projetos imobiliários, às atividades econômicas e os eventos também, que porventura nós possamos ter perdido para outras cidades, ou da região metropolitana ou do país. Bom, secretário, recentemente tivemos algumas reuniões na prefeitura para tratar desses investimentos aqui para a cidade e o senhor citou, inclusive depois dessa reunião, que o objetivo da gestão é identificar e eliminar gargalos, por exemplo, na produção habitacional e no mercado imobiliário, especialmente em áreas sobre as quais o município tem controle. Qual é o objetivo da prefeitura nesse trabalho e como fazer isso? Essa identificação desses gargalos e possíveis soluções para esses problemas envolvendo habitação e mercado imobiliário. Bom, do ponto de vista da produção imobiliária especificamente, nós tivemos nos últimos anos uma concentração dos produtos de médio padrão, né, focados em um público de renda também média, né? E a habitação de interesse social, que é aquela voltada para a produção de baixa renda, ela ficou muito atrás dos outros municípios na produção. Então a gente precisa, primeiro, retomar os grandes projetos habitacionais de interesse social, e aí nesse sentido nós temos feito uma série de tratativas com a Caixa Econômica Federal, com os outros órgãos da prefeitura envolvida e com o governo federal, no sentido de obter recursos para retomar alguns projetos que são estratégicos para a cidade em termos de produção, principalmente no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Do ponto de vista dos produtos de alto padrão, padrão luxo, que muitas vezes a gente acaba percebendo que parte desse mercado ele migrou para o município de Nova Lima, nós estamos reestudando a legislação municipal no sentido de entender quais foram as travas ou os gargalos que apareceram no plano diretor do município, que podem ser revistos no sentido de fomentar esses projetos novamente na cidade. Vou te dar um exemplo bastante simples aqui. Empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área construída passavam na prefeitura por um licenciamento muito longo e muito oneroso. Aí o que acontecia no final? A construtora ela entrava com projetos com 19.953 metros quadrados para evitar o licenciamento de impacto. E isso fazia com que os grandes projetos, como aqueles que o Álvaro tem feito referência no dia a dia, de empreendimentos com mais de 50 andares, que eles ficassem, de certa forma, afugentados da cidade por causa dessa penalidade, desse pênalti do licenciamento. E aí nós estamos revendo, por exemplo, essa regra, que não é uma regra urbanística, é uma regra que tem a ver com o processo de licenciamento e vai permitir que esses empreendimentos maiores aconteçam, não com a revisão do plano diretor, mas com a mudança de um critério de licenciamento. Quero te pedir um pouco de referência neste caso, secretário. O que estamos falando como tempo demorado e o que estamos falando como meta? É possível já estabelecer, principalmente, a meta de onde estamos para onde vamos? Bom, Guilherme, hoje nós já conseguimos trazer os prazos de licenciamento da Prefeitura de Belo Horizonte para um patamar muito melhor.
Então, os licenciamentos convencionais, eles estão saindo na média com 120 dias, que é assim, uma média bastante interessante em relação aos outros municípios. Para além disso, nós estamos fazendo uma revisão da legislação municipal para que nós aumentemos a quantidade de processos autodeclaratórios, que são aqueles nos quais os empreendedores e os responsáveis técnicos por cada empreendimento, que eles assumem a responsabilidade de que eles estão fazendo aquilo de acordo com a legislação, e a prefeitura, em vez de conferir antes da obra começar, ela vai fazer o acompanhamento da obra e ver se esse empreendimento está de fato de acordo com a legislação. Com isso, nós vamos maximizar um instrumento que é muito importante no licenciamento, que é o alvará na hora, aquele que sai pela internet sem a necessidade de uma análise aprofundada da prefeitura. Então, esse é um ponto, do ponto de vista de melhora de processo de licenciamento, que é muito relevante. Secretário, falando sobre a abertura de empresas aqui em Belo Horizonte, quero até trazer um dado que é da Rede Nacional para a Simplificação de Registro e Legalização de Empresas e Negócios. O tempo médio para a abertura de uma empresa em Belo Horizonte é de aproximadamente 9 horas. Quando a gente pega esses dados dessa Rede Nacional para a Simplificação do Registro, eles mostram uma redução de 30% no primeiro trimestre do ano, agora 2025, em relação ao mesmo período de 2024. Isso está bem abaixo da média nacional, que é de 21 horas, e também estadual, 24 horas para a abertura de empresas. Esse processo de desburocratização, de facilitação dessa abertura de empresas em um menor período de tempo, esse é o caminho para que a gente consiga atrair mais empresas e de diferentes setores aqui para a capital? Esse é um caminho importante, né? O empreendedor reconhecer que ele vai encontrar na prefeitura uma parceria, uma facilidade para se instalar num determinado local, é algo que realmente incentiva os investimentos. Um dado importante que acompanha esse que você trouxe é o dado de que, além da redução que houve para 9 horas, né? Então hoje a gente está contando em horas o prazo de abertura de uma empresa, não são 1, 2 dias. Em 9 horas a pessoa começou o processo 9 horas da manhã, às 6 da tarde ela está com a empresa aberta. Esse é um dado muito positivo. E isso se refletiu na quantidade de licenças de funcionamento que a prefeitura vem emitindo. Então, na comparação do primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, nós saltamos mais de 30% de licenças concedidas. Nós tivemos cerca de 9 mil licenças concedidas nesse período de 2024, e em 2025, já na nova gestão, foram 14 mil licenças de funcionamento, significa uma ampliação muito expressiva da atividade econômica no município. Qual é o caminho político a ser adotado neste caso? E eu estou perguntando à luz da sua experiência na passagem pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, atuando pela Prefeitura de BH, entendendo a dinâmica de como projetos, por vezes, levam tempo, dinâmicas e necessidades mais difíceis, além de só ter necessariamente que passar por Conferência Municipal de Política Urbana, que são debates muitas vezes extensos e também que carregam muita discussão até que as propostas sejam efetivamente transformadas em norma e em regras públicas. O senhor vê um cenário exatamente como, considerando o âmbito político da relação do prefeito atual com a Câmara Municipal de Belo Horizonte? Bom, Guilherme, você sabe muito bem, eu acompanho e nós passamos um período juntos lá na Câmara Municipal, o Legislativo daqui de Belo Horizonte, pelo menos desde 2006. Então, eu tenho uma certa experiência de ter vivido, inclusive dentro da Câmara Municipal, e ter feito o acompanhamento legislativo nos últimos anos da gestão do prefeito Fuad. Eu enxergo hoje a Câmara, e isso é muito importante, porque o prefeito tem feito um trabalho muito bom junto dos vereadores, dos vários grupos políticos, e também o secretário de governo, Guilherme Daltro, tem mantido um vínculo, um diálogo muito forte com os vereadores da Câmara. Eu enxergo essa relação como a melhor relação que nós tivemos nesse período todo, pelo menos que eu acompanhei muito de perto. A gente vê uma Câmara Municipal com muito interesse em contribuir para a melhora do ambiente de negócios, para a produção de habitação social e para a construção de políticas que sejam boas para a cidade, e um amadurecimento institucional muito interessante do ponto de vista da leitura dos instrumentos, aí no que nos diz respeito da política urbana, no sentido de entender
claramente, com muita lucidez, os instrumentos do novo plano diretor, que foi aprovado em 2019, aqueles que deram certo, aqueles que deram errado, os que precisam de ajuste. Então, eu vejo o processo de aprimoramento e de revisão da legislação urbanística, que vai se dar aí nos próximos anos, com muito otimismo, porque nós temos uma Câmara muito diferente da que nós tivemos no passado, que é uma Câmara muito focada em proposta, muito focada em discussão da cidade, ainda que tenha algumas divergências entre os partidos da esquerda e os partidos da direita, um com uma preocupação de que o Estado permaneça muito presente na vida das pessoas e outro com uma índole um pouco mais liberal, de que o mercado tem um papel preponderante, mas eu vejo essa discussão num ponto maduro, em que a gente consegue entender, a partir das experiências que aconteceram nos últimos anos da aplicação da legislação, o que deu certo, o que deu errado, a habitação social, por que ela não aconteceu. Então a gente já consegue ver, por exemplo, as áreas especiais de interesse social, que elas não produziram moradia, então a gente vai ter que fazer essa discussão. Nós também conseguimos ver que Belo Horizonte teve uma perda populacional de quase 100 mil habitantes nos últimos 10 anos. Estamos buscando entender o que isso aconteceu, por que nós perdemos esse produto em uma fatia grande desse produto de alto padrão. Força de trabalho, às vezes, nesse mesmo bojo, né, secretário? Força de trabalho, você diz no sentido de mão de obra? Você está perdendo mão de obra, muitas vezes, qualificada, que está indo para cidades da região metropolitana, para outras cidades. Quer dizer, você poderia ter, vou usar aqui a expressão, mentes brilhantes ou gente atuando que talvez tenha migrado da cidade por encontrar condições favoráveis. Né? Com certeza. Eu vejo, assim, Belo Horizonte é uma cidade com potencial. Eu que já tive a minha passagem pelo município de São Paulo, passei lá na prefeitura quase 4 anos, eu vejo Belo Horizonte como um lugar muito especial para se viver, que é uma cidade grande, que tem todas as oportunidades, e que, ao mesmo tempo, preservam um modo de vida mais tranquilo em relação aos grandes centros urbanos. Então, eu vejo que nós temos um potencial, como você disse, Guilherme, assim, de atrair muita gente boa para morar aqui e, de fato, assim, o fator crítico do desenvolvimento de qualquer cidade não é terreno, não é dinheiro, é gente. Então, tendo gente boa no município, tendo gente que está comprometida com esse desenvolvimento, que busca se qualificar para isso, é um diferencial absolutamente transformador. Secretário, aproveitando que o senhor está falando de habitação, e nos últimos anos a Prefeitura se mobilizou em um trabalho de requalificação do hipercentro de Belo Horizonte. Acabou esvaziado durante a pandemia, é até um movimento que se fortaleceu na pandemia, mas já vinha ocorrendo antes, porque tínhamos ali, por exemplo, escritórios de dentista, advocacia, que foram se espalhando para outras regiões. E nesse processo de requalificação do centro, a Prefeitura entende que um dos caminhos é reabitar imóveis que estão vazios ali, transformando inclusive em residências. Como que estão essas tratativas? A gente pode vislumbrar um centro mais cheio, mais vivo, para quando aqui em Belo Horizonte? Eu acho que, assim, urbanização é um processo, né? Então a gente tem que ir acompanhando os movimentos que estão acontecendo. E, de fato, a pandemia ela fez a cidade, de certa forma, pulsar, né? Como se ela tivesse esvaziado. E eu acho que agora a gente está no momento de encher de novo. A gente está no momento de retomada desse espaço urbano como um espaço preferencial de localização das pessoas. A gente vê vários movimentos das empresas retomando o trabalho presencial como uma forma preferencial de produção, sem prejuízo dos enormes ganhos que a pandemia trouxe no sentido de permitir o trabalho remoto, de que as pessoas tivessem mais flexibilidade em relação ao seu local de trabalho, mas o que se observa é a retomada do trabalho presencial, do contato humano, enquanto mecanismo preferencial para gerar produtividade. O centro já está recebendo uma série de investimentos que não recebia há muitos anos atrás. A gente vê novos empreendimentos. O Hotel Otton já tem hoje um alvará de construção emitido pela Prefeitura para fazer a sua reabilitação. Nós estamos emitindo hoje, aqui a notícia em primeira mão, o alvará de construção do edifício Maranhão, que vai passar por um retrofit, um imóvel tombado, e que vai ser destinado ao uso habitacional, né? Então ele vai receber novos apartamentos. E esse movimento ele reflete uma redescoberta do centro da cidade. Nós aprovamos na Câmara Municipal no ano passado uma legislação que facilita, né, a reforma, né, o que se chama aí de retrofit dos prédios do centro da cidade, mas entendemos que esses primeiros incentivos
eles ficaram um pouco tímidos, são incentivos tributários e urbanísticos, ITBI, ISS, cálculo dos coeficientes de aproveitamento de uma maneira mais generosa, mas nós entendemos que a gente precisa dar um passo a mais para catalisar, para acelerar o processo de requalificação, de renovação do parque imobiliário do centro da cidade. Então, nas próximas semanas, nós vamos encaminhar um outro projeto para a Câmara, tratando não só do centro da cidade, desse hipercentro que você mencionou, mas também dessas áreas que estão adjacentes ao centro e que tem esse predicado, esse adjetivo de ser centro também, né? A pessoa que mora na Lagoinha, ela está a 3, 5 minutos do centro da cidade. Quem mora na Concórdia está muito perto do centro da cidade. Então, nós vamos trabalhar com um território que ele expande o conceito do que é morar e trabalhar no centro da cidade, abrangendo Santa Efigênia, a área hospitalar, o Carlos Prates, o Barro Preto, o Bonfim. Então, são áreas que têm um grau de centralidade muito forte, mas que passaram, historicamente, por um processo de muita degradação. Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer, agora já na gestão do prefeito Álvaro, é o aumento dos incentivos à produção imobiliária nessa região, e eu acho que já é um processo que está em acontecimento, ele está em curso nesse momento, e nós vamos buscar iniciativas para acelerar, tanto com obras públicas, muitas delas já aconteceram, a reforma da Praça Rio Branco, a demolição do anexo dos edifícios Sulacap e Sul América com a recriação da Praça da Independência, a construção do varandão, do espaço multiuso no Parque Municipal. Nós estamos começando a discutir agora também a mudança da gestão do Parque Municipal para que ele fique ainda mais acessível e atrativo para as pessoas. Então tem muita coisa a ser feita no centro da cidade e é um processo que ele precisa ser sobretudo, consistente e permanente, né? Para que a cada ano a gente veja melhoras gradativas, e eu acredito que em 10 anos nós vamos mudar a cara do centro da cidade. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, secretário, mas eu quero perguntar sobre uma atenção especial a uma região que o senhor mencionou. E infelizmente a gente junta as duas palavras, Lagoinha e degradação. Ainda é um cenário com o qual o Belo Horizontino lida ao ver a Praça do Peixe e outras áreas ali com lugares históricos, com espaços que têm uma história carregada, mas ainda com alguma dificuldade de se destravar dessas grandes dificuldades. Alguns empreendimentos a gente começa a ver pontualmente. Perto do Hospital de Lomberes, nasce ali um bar, um restaurante, alguma coisa dessa natureza. Aquela região precisa de um choque de redução de IPTU, de incentivo, de presença de guarda municipal. É o que será feito para esta região especificamente, porque eu acho que ela carrega uma carga muito importante. Ela está do lado do centro de Belo Horizonte, é muito relevante historicamente, mas ela parece que apartada do resto da cidade. Aquele complexo de viadutos, né, Guilherme, ele gerou uma cicatriz muito grande na cidade que deixou a Lagoinha um pouco afastada do resto da cidade, do ponto de vista do pedestre, principalmente, né? A pessoa, para conseguir vir andando da Lagoinha, passando pelo complexo, é um desafio à parte, né? Então, esse isolamento que você mencionou da Lagoinha, ele tem muito a ver com essas obras de infraestrutura. E a resposta à sua pergunta é sim. A Lagoinha precisa de uma prefeitura inteira trabalhando para ela, em todas as suas vertentes, né? Então a gente precisa pensar na transformação de dentro para fora da Lagoinha, né? Para que as casas sejam reocupadas, para que novos empreendimentos sejam viabilizados, para que o patrimônio cultural, que lá é muito expressivo, para que ele seja restaurado. Então esse projeto de lei que eu mencionei, que nós vamos encaminhar para a Câmara Municipal, ele traz um conjunto de incentivos para a recuperação do patrimônio, mas também para a produção de novos empreendimentos imobiliários. Então precisa de ter essa transformação de dentro para fora, mas também de fora para dentro, que é algo que a Prefeitura já está buscando realizar, por exemplo, com a reforma da Praça Vaz de Melo, que está em fase de finalização. Nós temos uma série de medidas, por exemplo, foram desapropriados um conjunto de ferros velhos que existia ali para a criação de empreendimentos habitacionais. Logo bem ao lado da praça, ali, a gente consegue ver quando desce o viaduto, né? Exato, Guilherme. Na frente da Praça Vaz de Melo, nós desapropriamos um conjunto de ferros velhos que, além de não contribuir com a qualidade urbanística da cidade, vão dar espaço para empreendimentos que são, do ponto de vista
da sua externalidade no espaço público muito mais positivos. Nós estamos com o edital de um instrumento que chama Convênio Urbanístico de Interesse Social, que vai permitir a construção de habitações no lugar desses ferros velhos. E, junto disso, nós temos o Parque de Integração da Lagoinha, que vai permitir a conexão entre a Praça do Peixe e a rodoviária, no sentido de tentar melhorar os fluxos em direção da Lagoinha e conectá-la novamente com o tecido urbano mais central, e a gente vai, junto disso, com uma série de outros projetos de requalificação de calçadas, de ampliação das áreas verdes, no sentido de fazer essa transformação com essas duas vertentes, né? Tanto de dentro para fora, nos terrenos privados, quanto de fora para dentro, a partir da abordagem dos espaços públicos. Secretário, uma última pergunta. Sobre o Parque Municipal, o senhor falou sobre uma reavaliação de gestão. Existe alguma possibilidade de, por exemplo, uma parceria público-privada, uma concessão, iniciativa privada? O que vocês estão avaliando nessa gestão do parque? A gestão do Parque Municipal está sob a Fundação de Parques, né, Municipais de Zoobotânica, hoje presidida pelo Gelson, que é o atual presidente da Fundação. Acho que vale uma conversa com ele sobre isso. O parque ele melhorou muito nos últimos anos, mas nós sentimos ainda a necessidade de renovação da parte dos brinquedos, de algumas partes de atrativos que hoje não estão 100% apropriados, vamos dizer assim, pela população de Belo Horizonte. Eu acho que esses instrumentos eles já se mostraram ao longo do tempo como instrumentos que deram certo nas experiências que aconteceram, principalmente os instrumentos de concessão e parceria público-privada. Lembrando que isso não significa, né, acho que é importante a gente até já prevenir a polêmica, né, não significa cobrança de ingresso, não significa restrição ao acesso, significa geração de novas oportunidades de entretenimento e de lazer que vão ter componentes de financiamento, mas que nunca vão restringir o acesso da população. Mas eu não estou aqui autorizado a fazer essa discussão porque não é a minha área de atuação, mas eu acho que são caminhos bons. Tá? Não tem problema, a boa sugestão de fonte a gente vai acatar. Já a gente entra em contato com a Isabela lá na assessoria da Prefeitura para trazer o Gelson aqui. Afinal de contas, esse é o espaço que a 98 News quer criar, né? Um espaço de discussão sobre as ideias e as coisas que vão circular e vão fazer a cidade e o estado de Minas Gerais, sobretudo, melhor.